Olá, está no ar o Coletiva. No programa de hoje, vamos falar sobre a produção audiovisual independente no país. A Lei 12.485, que entrou em vigor em setembro de 2012, obriga as emissoras de TV paga a exibir 30% de conteúdo brasileiro em horário nobre. O incentivo dá início a uma nova fase para o mercado e aproxima o público da produção cultural brasileira. Para falar sobre o assunto, trazemos Fernando Dias, produtor e membro do Conselho Federal da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Para o debate, convidamos os estudantes Gustavo Ribeirão, Bruna Ribeiro, Thomas Chiquida, Felipe Pereira, Maria Raia e Camila Merim. Como a Lei 12.485, que entrou em vigor em setembro deste ano, propaga a produção de conteúdo audiovisual independente? Como ela propaga? Ela cria regras, né? O mercado brasileiro era um mercado, até agora, que ele não tinha regras para produção audiovisual, né? Nem, na verdade, no cinema, muito menos na televisão. Então, não existia um tempo limite, não existia os critérios para serem oferecidos esse conteúdo. Isso nem na TV aberta, nem na TV a cabo. Essa lei, ela, na verdade, ela faz uma regulamentação na TV a cabo e obriga a TV a cabo a ter uma participação de conteúdo brasileiro, conteúdo brasileiro e de conteúdo brasileiro independente semanalmente em todos os canais. Enquanto o mercado audiovisual movimenta atualmente em questão monetária? Olha, se a gente falar no Brasil, o Brasil hoje deve ser por volta de 10 bilhões de reais, mais ou menos, né? Se a gente falar isso mundialmente, o mercado, né, do entretenimento, né, e tal, o mercado mundial do audiovisual é um dos mercados mais fortes, né? Nos Estados Unidos ele perde só para a indústria bélica, para você ter uma ideia. Então, sem dúvida, e ainda mais hoje em dia, com todas as questões aí de toda a tecnologia, de distribuição de conteúdo, isso tende a aumentar. Fernando, até para a gente entender melhor o que é horário nobre, né? A Agência Nacional de Cinema, Ancine, quem determina esse período. A que ela se refere como horário nobre na TV brasileira? Você tem o horário nobre, né? As pessoas confundem muito porque estão acostumadas com TV aberta, então falam, não, o horário nobre é o horário das 6 às 10 ou das 8 às 11. Mas o horário nobre, ele é visto pelo horário de maior audiência na televisão. Então, por exemplo, na televisão infantil, né, na Discovery Kids ou na TV Rá-Tim-Bum, qualquer TV infantil, o horário nobre não necessariamente vai ser um horário noturno. Então, ele vai ser provavelmente um horário diurno que é estipulado pela agência. Nessa questão da definição, então, a produção nacional, ela é uma produção em território nacional ou por funcionários, por pessoas do Brasil, mas pode ser, por exemplo, em outro território estrangeiro? Assim, aí você tem que criar uma distinção. Primeiro, assim, o que é uma produção brasileira e depois o que é uma produção independente brasileira, né? E isso é uma distinção que ela tem que ser muito cuidadosa. Então, uma produção brasileira, por exemplo, a Globo faz produções brasileiras. A novela da Globo é uma produção brasileira, o Carrossel é uma produção brasileira, o SBT. Então, os canais fazem produção brasileira. A lei, ela estipula que metade dessa cota, né, de conteúdo brasileiro tem que ser de produção brasileira, que pode ser feito pelos próprios canais, né? Então, inclusive, canais abertos podem fazer conteúdo para serem exibidos nos canais fechados. A outra metade tem que ser de conteúdo feito pela produtora independente brasileira. O que é uma produtora independente brasileira? Porque essa é uma questão também delicada. É uma produtora que ela não tem uma ligação nem com uma empresa de radiodifusão, nem com uma empresa de cabo, né? Então, assim, eu não sou uma produtora que a Globo é minha sócia ou que a Discovery é minha sócia ou minha sócia majoritária, né? Então, isso torna essa produtora uma produtora independente. E o conteúdo independente brasileiro, ele também não pode ser um conteúdo que é feito sobre encomenda, né? Essa discussão também é interessante, ou seja, ele tem que ter um caráter de realização e produção feita pelo produtor independente e o direito patrimonial desse conteúdo tem que ser do produtor independente, pelo menos mais de 50%. Existe algum tipo de incentivo financeiro de ONGs ou do governo, de alguma empresa privada?
você tem vários incentivos fiscais no Brasil, né? Tem os mais conhecidos, né, que são para diversas áreas. Por exemplo, você tem a Lei Rouanet, que talvez seja a mais conhecida de todo mundo, que ela ajuda no teatro, livro, música, você tem muitas coisas. E também tem uma parte da Lei Rouanet que ajuda na questão do audiovisual. Mas o audiovisual ele tem um pote próprio, vamos dizer assim, né? Ele tem um incentivo que é controlado pela Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que ela tem também aí vários tipos de lei. Então, a Ancine ela controla as leis federais, os incentivos federais. Agora, hoje em dia, você tem incentivos federais, você tem incentivos municipais, você tem incentivos estaduais, você tem várias formas de subsídio. E a lei, quando ela foi criada, ela trouxe no bojo da lei a utilização de um fundo que já existia, que era o Fistel, que era um fundo das empresas de telecomunicação. Uma parte desse recurso ele foi feito com uma dotação orçamentária para ser utilizado pelo Fundo Setorial do Audiovisual. É meio complicado, né? As siglas do FSA da Ancine. Assim, não vale a pena ficar explicando o que é, mas, enfim, existe um dinheiro novo que está sendo injetado no mercado para ajudar nessas produções. Então, as produções independentes tendem a crescer nos próximos anos? Elas tendem a crescer, estão crescendo bastante, né? A lei ela não vem de uma maneira, vamos dizer assim, ela vem escalonada, né? Então, ela, cada ano que passa, vai aumentando um pouquinho até atingir qual que é a cota máxima de produção independente. Mas isso, sem dúvida, tem aumentado muito. E o interessante da lei é que não é que tem aumentado o número de produção independente. Assim, a lei ela trouxe um incentivo muito grande para o mercado de TV paga, né? Então, para vocês terem uma ideia, o mercado de TV paga cresceu no último ano, se não me engano, 30%. Né? Hoje, o Brasil deve ter por volta de 15, 17 milhões de assinantes de TV paga. É um número muito pequeno, é um número grande quando a gente pensa em números absolutos, mas pequeno quando a gente pensa na dimensão do nosso mercado, né? Se estima que você pode chegar aí a pelo menos 30 milhões ou até mais de pontos de TV por assinatura no Brasil. E para essas produções independentes, essa lei proporciona uma facilidade maior para essas produtoras que estão enquadradas, né, nessa nova legislação? Ou, em comparação às produtoras maiores que estão ligadas a emissoras de radiodifusão? Assim, é que o Brasil tem uma confusão. Você não tem emissoras maiores ligadas com empresas de radiodifusão. Você tem grandes produtoras que são donas do sinal da TV. Então, se você pegar, por exemplo, a Globo ela não trabalha com grandes produtoras. Ela trabalha hoje com algumas produtoras, né? O Record, o SBT. Mas, antes de tudo, ela é uma grande produtora, né? O Brasil ele não teve, ao contrário do que aconteceu no mundo inteiro, né? Então, o exemplo que teve nos Estados Unidos, teve no Canadá, teve na Europa inteira, a gente não teve uma regulamentação na TV aberta. Então, isso se permitiu, e foi muito bem feito, a criação de grandes produtoras, né, que têm o benefício de exibir tudo que ela produz. Então, assim, hoje, ninguém nega a qualidade que tem a produção das TVs abertas brasileiras. Mas elas são produções todas feitas dentro de casa. É o famoso Projac, ou quando você vai para o REC 9 na Record, o SBT, é tudo feito internamente. É muito pouco feito com produção independente. Mas para ter acesso a esse dinheiro que você comentou, que agora vai ser injetado nessas produções, essas empresas menores, vamos dizer assim, que são independentes... Não, elas têm mais acesso do que as radiodifusoras. As radiodifusoras não têm acesso a esses recursos. Esse recurso são para as produtoras independentes. Fernando, como funcionam os canais de filmes, que tem a programação voltada aos filmes mesmo? Vão ter programações brasileiras? Como vai Vão ficar? ter filmes, né? Eles cumprem a cota passando filmes brasileiros. Hoje a gente tem uma produção enorme de longas-metragens brasileiros sendo produzidos anualmente no Brasil, cada vez com mais sucesso, e eles exibem esses filmes para cumprir a cota. Ou podem fazer outros programas, podem fazer um programa sobre cinema, pode fazer um programa sobre making off, não sei, mas assim, eles têm que cumprir a cota, né? Todos os canais de conteúdo qualificado têm que cumprir a cota. Algumas emissoras e produtoras, elas são contra essa lei. Por que isso acontece? Primeiro, porque você teve essa questão, assim, você tinha até pouco tempo atrás, né? É muito mais do que isso, porque a gente está acostumado a falar das grandes capitais, né? Nas grandes capitais, você fala assim, você tem aqui em São Paulo, você tem a NET, você tem a Sky, você tem a TVA,
Aí você abriu, aí entrou a telefônica, não sei o quê. Aí, na hora que você abre isso para ter mais oferta de pacotes por outras empresas de telecomunicação, você aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, inevitavelmente, você vai ter uma guerra de preço, né? Então... mas, assim, no nosso ver, a questão da Sky contra a produção independente era muito mais o colocar um bode na sala do que realmente uma questão com a produção independente, né? A briga é muito maior do que isso. A cota da produção independente dentro da lei, ela é quase que insignificante. A gente fala de 3 horas e meia semanais, isso é insignificante. Você pegar países como o Canadá, você tem que ter mais de 50%. O Canadá é quase, eu acho que 90%, 100% de produção independente. Na Europa, é muito mais do que isso. Então, assim, e mesmo os Estados Unidos, fala, não, mas os Estados Unidos, ele teve uma lei muito forte, chamada, foi o 25, começou lá na década de 70, que proibia todas as televisões de produzirem o conteúdo in-house, internamente, e produzir, inclusive, de você ter esse conteúdo exibido nacionalmente. Então, foi criado o sistema de syndication, que a gente chama, né? Então, você vendia o mesmo conteúdo para diferentes estados. Então, hoje, quando eu chegar para você e falar assim, me fala o nome de meia dúzia de séries americanas, são todas feitas por produtores independentes, não são feitas pelos estúdios, né? Então, assim, lá se consolidou esse mercado. Não saia daí. O Coletiva volta já. O Coletivo está de volta. Hoje o tema é produção audiovisual independente no país. Fernando, segundo matéria do jornal Folha de São Paulo, a Vila Leopoldina, bairro da zona oeste da capital, virou uma espécie de Hollywood paulistana, oferecendo espaço a diversas produções independentes. A que se deve isso? A que se deve que é um lugar que tinha muitos galpões, né? E então muitas produtoras foram para lá, porque aí você monta os seus próprios estúdios. Você tem a TV Brasil, se instalou na Vila Leopoldina, né? A O2, a minha produtora mesmo está ali perto, está do lado do Shopping Vila Lobos. Então, mas assim, foi mais pela facilidade de encontrar esses galpões desativados e você poder montar grandes estruturas. Como isso impacta na produção cultural de São Paulo e como esse conteúdo é aproveitado pela população da cidade? A produção cultural, assim, aliás, é curioso, né? A produção audiovisual, ela extrapola muito a questão cultural, né? Quando a gente fala de produção audiovisual, por exemplo, eu faço muitos documentários. Então, quando eu estou falando um projeto de animal, não necessariamente estou falando de cultura. Quando eu falo de ciência, de tecnologia, então o audiovisual ele tem um papel muito maior do que o papel cultural. O papel realmente de estar disseminando informações e apurando essas informações de maneiras muito interessantes. E isso, sem dúvida, você acaba ajudando. Você acaba ajudando uma cidade igual São Paulo a trazer turistas, por exemplo, né? Se eu faço uma série sobre a culinária paulistana, eu ajudo a trazer turistas para São Paulo. Se eu faço um especial sobre a Fórmula Indy ou sobre os parques. Então, assim, não é à toa que os Estados Unidos investiu tanto na questão do audiovisual, né, no país, porque é a melhor maneira que existe hoje, primeiro, para você fortalecer a imagem, para vender uma imagem positiva, para atrair turismo, né? O audiovisual hoje, sem dúvida, é a ferramenta mais eficiente que existe. E o conteúdo audiovisual é a mais eficiente. Assim, o valor de você ter uma produção sua sendo exibida na Discovery, por exemplo, vou dar um canal na National Geographic, ou na CBC, na Arte, qualquer canal, falando sobre um conteúdo, aquilo vale 1000 vezes mais do que qualquer propaganda que a Embratur vai comprar para passar de 30 segundos. Assim, sem dúvida, ela é muito mais barato, né, do que a propaganda, né, porque você não compra o horário, e você cria um conteúdo que a gente fala que ele é um conteúdo de desejo. Então, as pessoas, elas pagam para assistir aquilo. Então, ela quer ver um programa que vai falar sobre a grande metrópole de São Paulo,
Então, e aquilo lá tem uma credibilidade muito maior. Então, sem dúvida, a questão do conteúdo audiovisual ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um estado. Você acha que essa demora para o Brasil se adequar a esse tipo de lei, como acontece em vários países, como você mesmo já disse no primeiro bloco, você acredita que é uma evolução, significa um progresso do Brasil nessa área? Ou até porque, até hoje, a gente viu a programação das televisões aqui no Brasil sempre recheadas de enlatados americanos, de outros países, e agora a gente vê mais produções brasileiras. A que você deve isso e se é realmente um progresso? Não, sem dúvida é um progresso, né? O mercado audiovisual ele tem uma dinâmica bastante interessante, né? Na própria associação, nós criamos acho que 6 anos, 8 anos já, um programa de exportação audiovisual, né? Foi o primeiro projeto de exportação feito junto com a Apex, que era uma agência para promoção de exportação brasileira. Foi, inclusive, o primeiro projeto de serviço feito pela Apex. E o interessante é que, quando você faz isso, o que você está fazendo? Eu não estou vendendo DVD, né? Então, a primeira pergunta que vieram para mim quando eu criei esse projeto, chegaram para mim assim, você quer vender DVD lá fora? Quer vender filme? Não, eu falei, não quero vender filme, eu quero vender produções. Então, dessa maneira, você entra num mercado que é um mercado muito maior do que isso. Então, você pode trazer produções que antigamente eram filmadas na África ou na Ásia, alguma coisa, você pode trazer as produções para serem feitas no Brasil. Você consegue trazer recursos para o Brasil e você consegue também trazer projetos para o Brasil. Então, você cria uma dinâmica que é uma dinâmica que o mundo já conhecia há muito tempo e o Brasil estava fora, né? Hoje o Brasil participa. Então, hoje você tem grandes produções brasileiras sendo exibidas no mundo inteiro. Você tem grandes produções de animação brasileiras sendo exibidas no mundo inteiro. Era uma coisa que até 5 anos atrás não existia, né? Então, hoje, se eu falar para na animação, as animações de maior audiência na TV paga brasileira são brasileiras, que não existia. E isso não importa para o telespectador. Você não tem que saber que aquilo é brasileiro, né? Você vai saber porque de repente você vai falar, poxa, olha, uma música brasileira, olha, ele fez uma referência para um animal brasileiro, que isso não existia antigamente, né? A gente tem uma brincadeira que a gente fala, que era o seguinte, até pouco tempo atrás, até hoje, na verdade, você chega para uma criança e fala assim, me dá o nome de 5 animais. Ele vai falar o nome de 5 animais da África. Não vai falar de 5 animais brasileiros. Por quê? Porque ele não teve essa cultura, ele não teve essa dinâmica, ele não foi aprender. Então, ele vai falar assim, os 5 animais, vai falar a girafa, ele vai falar o elefante, ele vai falar a zebra, ele não vai falar o lobo-guará, não vai falar... Então, assim, é uma questão que essa questão realmente ela é cultural. A partir do momento que você tiver mais projetos e mais programas falando sobre isso, talvez ela mude um pouco essa perspectiva dela, mas isso realmente é a maneira que você cria essa cultura e dissemina esse conteúdo. Até por isso a gente percebe a cultura americana e europeia influenciando muito a cultura brasileira, porque cinema e televisão, a gente, desde o início dessas mídias, a gente acompanha produções vindo de fora para cá. Acho que isso influencia também. Não, sem dúvida influencia. A aceitação do público brasileiro com as produções nacionais, então está crescendo, mesmo com toda essa influência estrangeira. Não, olha, isso é fácil. A gente vai falar assim, qual que são os programas de maior audiência na TV aberta brasileira? São os programas brasileiros, né? Você liga a TV para ver o programa da Globo, para ver a Grande Família, para ver a novela. Então, esse é o programa de grande audiência. Então, assim, o brasileiro, ele gosta de programa brasileiro, né? Então, na hora que ele liga num canal a cabo, ele vê um programa brasileiro, ele gosta. Assim, as medições que a gente tem feito tem mostrado que os programas brasileiros, quando são exibidos no cabo, eles têm uma aceitação e uma audiência maior do que o estrangeiro, porque ele também se reconhece, ele enxerga. Agora, assim, o interessante de tudo isso é que é o seguinte, a gente, assim, quantos talentos a gente tinha até hoje no Brasil que estavam escondidos, que não tinham essa oportunidade. Então, agora a gente abriu e está disseminando essa oportunidade desses talentos mostrarem seus projetos também. Fernando, você acha que as produções brasileiras estão sendo exibidas em um horário ideal nas grandes emissoras? Olha, na TV aberta, isso tem aumentado muito, né? É curioso, isso foi até um reflexo, talvez, da própria lei. Apesar de elas não serem obrigadas, elas têm. Eu mesmo já produzi algumas coisas para a Record, né? Já produzimos séries para a Record, a Globo está produzindo séries com várias produtoras, né? Os canais educativos já fazem isso há muito tempo, né? Se você pegar, por exemplo, a Band, o CQC,
ele é um formato de uma produtora independente argentina que é feito na Band. Então, assim, tem se mostrado que essa dinâmica funciona e pode ser eficiente. Mesmo nos canais fechados? Mesmo nos canais fechados. O interessante é o seguinte, quando você cria o conteúdo, né, a gente trabalha com uma commodity, na verdade. Né? Então, eu fui aqui e falei assim, vou fazer um documentário sobre, sei lá, o lobo-guará no Brasil, né, qualquer coisa. Então, criei esse projeto. Agora, se eu conseguir fazer uma coisa boa, interessante, diferente, inovadora, eu vou vender isso para a TV, então eu vendi isso para a National Geographic, ela exibiu. Aí eu falei assim, não, agora eu vou vender isso daqui, vai passar também na TV Cultura. Tá passando na TV Cultura. Não, eu vou vender isso para uma TV na Europa. Passei na Europa, vendi para a Ásia, vendi para os Estados Unidos. Então, isso, ele cria um mecanismo que você pode ir vendendo. Ele vai vendendo, você sendo detentor do direito patrimonial desse projeto, ele vai criando uma vida. A animação acontece muito isso. Né? E aí depois você tem as questões de licenciamento. Então, assim, a produção ela não morre na exibição. Ela tem uma vida que pode ser uma vida longa. Você tinha comentado dos talentos escondidos que essas produções trazem. Hoje as produções elas combinam pessoas experientes no ramo do mercado da TV com pessoas desconhecidas. Você acha que isso é uma receita interessante? Eu acho que é interessante porque, assim, você tem, quando a gente fala, por exemplo, de talentos de atores, por exemplo, a gente tem atores formidáveis que não estão na TV. Então, porque é aquela coisa, existe um limite, né? Então, fala assim, a Globo ocupou seu grupo de talentos. São ótimos, excelentes, são maravilhosos, mas ela está ali, ela saturou, ela não tem mais onde pôr. Então, peraí, vamos aproveitar, tem muita gente nova, né? E é isso que eu estou falando, assim, o fato das televisões abertas terem uma qualidade realmente indiscutível, eu não discuto, falo assim, para mim a melhor coisa que existe hoje em termos de produção audiovisual brasileira está na TV aberta, é formidável, tem os melhores roteiristas, tem talentos maravilhosos, mas tem muita gente que está aí que espera uma oportunidade. Então, assim, a gente está conseguindo, através da produção independente, trazer esses novos talentos, né, e mostrar isso de uma outra forma. Então, você pegar, por exemplo, os canais como Multishow, ou como GNT, que tem uma produção muito grande, independente, brasileira. Você tem programas lá maravilhosos, excelentes, uma puta qualidade, uma coisa super bacana. E de repente, você está vendo ali pessoas que eram totalmente desconhecidas do público e estão fazendo sucesso. E, Fernando, qual é a maior dificuldade para encontrar atores para essas produções? Olha, a dificuldade... Não, você consegue encontrar atores assim. Tem atores. O Brasil ele tem muitos talentos, né? Ele tem muitos atores maravilhosos. Ele tem muitos diretores. Agora tem algumas partes, algumas áreas ainda que ele precisa desenvolver mais, né? Ele não tem ainda roteiristas suficientes da maneira como a gente gostaria. Na parte técnica de profissional, você ainda tem uma certa dificuldade, você tem alguns segmentos que estão crescendo muito e que a gente sabe que vai acabar chegando ali num limite, por exemplo, a animação. Então, assim, tem muita oportunidade hoje, né? Assim, as pessoas quando pensam na televisão, elas pensam assim, você é diretor, né? Então, essa é aquela tendência. Mas o diretor, ele é uma parte do processo. Eu sempre falo brincando assim, que o Brasil é um país cheio de pilotos de Fórmula 1 sem escuderia, né? Então, é a mesma coisa. Não adianta você ter um cara que é o melhor piloto do mundo. Se ele sendo um cara que é uma porcaria, não vai. Então, assim, você tem que ter um time perfeito, né? Você tem que ter uma boa produtora, você tem que ter os profissionais acompanhando. Senão, assim, esse cara não vai ganhar corrida, né? Então, para ele ganhar a corrida, ele tem que estar com tudo muito bem estruturado. Então, essas pessoas elas têm que ficar atentas que existem muitas oportunidades além da direção. Tem muita coisa bacana que pode ser feita. Você falou que os Estados Unidos já adotou alguns mecanismos de proteção à indústria, a Europa, o Canadá, agora chegando no Brasil. A América Latina também está adotando esses mecanismos? Já adotou ou ainda está um pouco atrasado nisso? Não, ela está um pouco atrasada. Assim, alguns países, por exemplo, a Argentina, ela já tem um número de produção independente bem maior do que a brasileira, inclusive na TV aberta, né? Mas lá as televisões acabaram entrando de sócios, comprando participações de produtoras. Mas vamos dizer que a lei no Brasil ela acabou criando um estímulo aí em outros países também. Então, ela deu uma contaminada na América Latina como um todo. Então, a discussão da lei ela está ocorrendo em diversos locais ao mesmo tempo. Mas, assim, sem dúvida, a gente pensando na dimensão do Brasil,
A gente é muito maior, né? Assim, a televisão brasileira ela é muito maior, ela gira muito mais dinheiro. Realmente é uma questão de oportunidade. E é uma coisa que é interessante, porque essas leis, elas criam duas coisas nos países. Elas criam as cotas de produção, né? Independente dos países, criam sempre o conceito do que é o produto nacional, né? Criam cotas, né? Então você tem acordos de produção entre países, né? Que aí você, por exemplo, então você tem um acordo bilateral Brasil-Canadá, por exemplo, né? Então, o que é uma produção pode ser, qual que é o limite para uma produção ser considerada canadense e brasileira ao mesmo tempo? Então você tem que fazer uma divisão de talentos, falar assim, então o diretor é canadense, o roteirista tem que ser brasileiro, tantas partes do recurso vêm de um lado, vêm do outro, distribuição de direito patrimonial. Então você tem uma série de regras que tem que ser preservadas, porque para mim, por exemplo, como produtor, na hora que eu faço uma coprodução, eu já fiz muita coprodução internacional, na hora que eu faço uma coprodução com a França, é interessante eu ter um parceiro francês que o meu produto vai ser reconhecido como produto francês, porque se ele for reconhecido como produto francês, eu vou vender ele muito mais fácil para o mercado europeu, porque tem uma reserva do mercado europeu. Então é quase um jogo de war, né? Você abre um tabuleiro e fala assim, esse daqui é meu, esse daqui é seu, e como é que a gente faz? O resto do mundo a gente divide. É uma negociação interessante. Fernando, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito pela presença. Muito obrigado, estou aqui à disposição de vocês e boa sorte para todos vocês aí no futuro. Agradecemos também a participação dos alunos de jornalismo da Universidade de São Judas Tadeu. Hoje falamos sobre a produção audiovisual independente no Brasil. O Coletiva termina aqui. Até a próxima!